Olá a todos, meu nome é Mabel. A gente está junto aqui hoje para fazer a exposição bíblica de Atos 17, quando Paulo visita Atenas. Ele já tinha deixado Silas e Timóteo em Tessalônica, né? E partiu para Atenas por alguns conflitos que tiveram. E então a gente vai começar fazendo a leitura dessa passagem juntos. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir em Atos 17, os capítulos vão ser de 16 até o 32. Então, vai aparecer a passagem aí para vocês, e nós vamos ler juntos, ok? Versículo 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus, com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas. Queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Então Paulo se levantou na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e pela imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam, pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Outros disseram: a esse respeito nós vos ouviremos outra vez. Com isso, Paulo se retirou do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Muito bem, deixa aberta aí tua Bíblia nessa passagem e vamos conversar um pouquinho sobre este lugar, Atenas, né? Uhum. Aí. Atenas na antiguidade. Atenas era um epicentro da cultura grega. Ali dentro havia muita cultura e muitas coisas interessantes, começando pelas navegações. Eles tinham eles tinham um porto chamado Porto de Piraeus, e ali eles tinham muito contato com outros lugares e outros países, além da própria Grécia ter muitas ilhas e tudo mais, né? Eles também iam para outros países assim através das navegações, e esse grande porto de Piraeus era um centro de transporte, então ali passava muita gente de vários tipos de nacionalidade. Isso fazia com que Atenas fosse rica culturalmente. Ela era uma cidade-estado importante. Aí eu tenho uma foto da estátua de Nice, que fica hoje em dia no Louvre, mas ela era uma popa de navio, de um dos navios que navegavam pelos mares ali, pelo mar Mediterrâneo, né, e ali pelos países ao redor. Hoje em dia ela já perdeu partes, né, dessa estátua, cabeça, os membros e tudo mais,
mas basicamente era um ornamento que permitia, né, ali essa cultura de se disseminar. E a política, a democracia, porque afinal de contas a Grécia é o berço da democracia, né? Surgiram dessa troca de ideias, de culturas que ocorria ali naquela cidade, tá? Só para uma curiosidade, o nome dessa divindade que estava na popa do navio é Nice de Samotrácia, ou Nice pode ser chamada como Nike, que significava vitória. Daí que vem o logo da Nike. Continuando, eles também eram um polo grande, importante de filosofia. Então, um pouquinho antes dessa Grécia clássica, que era o período onde Paulo foi e fez o discurso dele ali, uns 400 mais ou menos anos antes, existiram alguns filósofos de grande importância. Então, por exemplo, alguns eram Platão, Aristóteles, eram de Atenas e fundaram ali escolas, universidades, onde se estudava filosofia e também a forma de debater. Então, eles discutiam como fazer essa disciplina, como discutir filosofia, né? Então, por exemplo, o Liceu de Aristóteles era uma escola onde eles compreendiam a técnica da lógica, como que um pensamento vem atrás do outro para formar uma linha de argumentativa consistente, né? Então, era um povo que estava preocupado com isso. Atrás ali da figura de Aristóteles, você tem alguns exemplos de como essa civilização era rica na arquitetura, no teatro, na música, na cultura em geral. Ali a gente vê uma colina, uma das colinas principais da cidade, que se chama Acrópolis, e ali em cima fica o Partenon, que é um templo, o Templo de Atenas. Na época clássica, havia uma estátua de bronze bem grande da deusa Atenas ali, em cima, e quando você chegava no porto de Piraeus, aquele reflexo do sol no bronze já fazia o seu olhar enxergar aquela grande estátua de Atenas, né, ali em cima da colina. Um pouquinho mais abaixo é o Areópago, onde se discutiam ideias que a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre esse local, ok? Na parte da arte, não podia deixar de falar um pouquinho, né? A gente tem toda essa arte do cânone, das esculturas e tudo voltando à vida na época aí do Renascimento, por isso que se chama Renascimento, porque eram os valores e a arte grega renascendo. Essa pintura de Rafael é 1500, então quase, né, 1500 anos depois, eles retomando aí o Platão, o Aristóteles, a filosofia, a escultura, a pintura e a arquitetura grega nas artes. E é por isso que também ficou tão gravada. Ela existiu essa retomada mais tarde dessas manifestações artísticas. Uma das coisas que os gregos ficaram bem famosos foi por ter desenvolvido a arte da cerâmica e dos vasos. Então, você provavelmente já viu aí alguns vasos gregos, né, onde eles pintavam figuras negras na cerâmica vermelha ou usavam as figuras em vermelho com a cerâmica preta. E eles queimavam, então faziam esses motivos decorativos contando a história mitológica, as histórias religiosas do povo, e isso aí disseminava também um pouco dessa filosofia, desses pensamentos gregos. Além dos vasos, a escultura era super importante também. Eu coloquei aqui 3 períodos de esculturas gregas. Período arcaico, onde eles ainda se inspiravam muito nas esculturas egípcias, né? Então era mais rígido, o corpo mais reto, próximo, assim, os braços próximos ao corpo. No período clássico, ele já existe uma soltura, então tem um cânone para idealizar o corpo, das proporções ideais, né? Então não se representava um homem real, mas sim uma divindade ideal. Então toda a proporção e tudo mais era seguida. E ali ele já tinha um pouquinho mais de liberdade de movimento. Nas colunas, a primeiro período arcaico passa a ser o clássico um pouco mais ornamentado, jônico, né? E depois disso, e a época de Paulo é esse período clássico, né? Mais tarde, eles ainda vão desenvolver mais o movimento, o espaçamento, os membros já se descolam completamente do corpo, existem vãos e espaços negativos entre os membros e os outras pessoas, muitas vezes não é só uma pessoa, né? Na escultura, é uma escultura múltipla.
E aqui a gente tem a coluna dórica daí, com mais, desculpa, a coluna coríntia, que já tem mais ornamentação. Aqui eu vou pôr algumas esculturas do corpo feminino também. Na época do período arcaico, elas tinham vestes assim completas e também eram mais rígidas. No período clássico, era comum que tivesse algum tipo de pano e tecido na parte inferior, e na parte superior já se valorizava a beleza desse corpo ideal, do cânone, das proporções que eles consideravam proporções divinas. E no período helenístico escolhi uma escultura de Atenas, que era a deusa que deu o nome aí à cidade. As musas do filme da animação do Hércules, né, são uma certa brincadeira com os vasos das figuras vermelhas e tal, e essa representação do corpo feminino como uma fonte de inspiração. É dessa palavra musas que a gente tem a palavra museu hoje, né, onde se guardam relíquias e de inspiração artística. Então, sobre o Areópago, que foi onde Paulo chegou para fazer o discurso dele. O Areópago é, na verdade, um espaço bastante aberto, não tem muitas construções em volta, era como se fosse um pátio. Ele fica numa colina um pouquinho mais baixa do que a Acrópolis, e aí, na minha linda visita, muito tempo atrás, que eu pude ter para Atenas, eu estou no Areópago. Então, é aí que você pode ver a cidade lá embaixo, alguns dos templos, algumas outras construções, mas era um espaço bastante aberto. Na pintura que a gente tem dessa cena de Paulo, muitas vezes elas são cheias de construções ao redor, representando um pouquinho dessa cidade como um todo, né? Então, aqui nessa pintura, por exemplo, é um desenho de Rafael, né, por volta de 1500, mas pintado depois por um artista inglês, baseado nesse desenho, reconstruindo o desenho, né, que foi feito por uma tapeçaria, ele pinta. A gente vê aqui a estátua de Aquiles, um pequeno templo menor aqui representando a idolatria, né, e os ídolos que estavam por todo lugar em Atenas, que impressionaram Paulo pela quantidade de ídolos que existiam. A gente vê Paulo falando, muitos ouvindo que Paulo estava falando com uma atitude interessada, curiosa, alguns meio desconfiados, né? E aqui embaixo, na esquininha da pintura, a gente vê o Dionísio e a Dâmaris, que foram aí os primeiros cristãos que creram nessa novidade que era Jesus e a ressurreição que Paulo estava falando e argumentando ali no Areópago. O que era esse lugar? Era um lugar especificamente para se julgarem ideias e filosofias novas que estavam chegando. A própria palavra fala, ali que a gente leu, que os atenienses estavam muito interessados nas novidades. Então, todo mundo que chegava falando, defendendo uma ideia diferente, se essa ideia fosse considerada digna e, né, interessante para ser considerada, se for aceita ou não aqui na nossa cultura, era chamado ao Areópago, uma espécie de corte das ideias. E ali, diante desses filósofos treinados, religiosos que acreditavam em múltiplos deuses, né? A Bíblia cita especificamente os epicureus e os estoicos, que tinham crenças bastante diferentes do cristianismo, estavam ali para escutar como Paulo iria defender essas ideias que ele estava pregando ali no mercado. Então, era uma situação diferente. Muitas pessoas, estudiosos que estudam essa passagem do discurso de Paulo, estranham a linguagem que ele usa. Não é uma linguagem que ele usa em outros locais ou com tanta frequência, mas é uma linguagem que especificamente Paulo estava preparado para fazer essa apologia da fé, né, diante de pessoas que estavam embebidas numa cultura muito diferente, mas ele estava preparado para isso. Vamos rapidinho, antes de passar para o discurso de Paulo, dar uma olhadinha no vídeo, que é a reconstrução que fizeram da Atenas da Antiguidade. Não é acurado em tudo, mas tem bastante pesquisa envolvida, então tem bastante realidade ali envolvida, do jogo que foi feito do Assassin's Creed, que se passa em Atenas. Então, vou passar rapidinho para vocês verem o vídeo, ok? Aqui, então, chegando em Atenas, que
era uma cidade murada, como muitas da antiguidade. O porto de Piraeus. Aqui as estátuas se alinhando ao redor da rua. A Acrópolis e os templos. Aqui a gente vê o Ágora, que é o mercado da época, com as cerâmicas. Inúmeras esculturas e divindades, o Discóbulo, que era dos Jogos Olímpicos. Confecção dos vasos com as figuras pretas e vermelhas. As estátuas eram pintadas coloridas, muitas vezes a gente vê elas brancas, né? Mas na época eram coloridas. E o Areópago. O vídeo é maior do que esse tantinho, né? Mas se vocês tiverem interesse, eu posso até deixar depois o link para vocês assistirem com mais calma, tá? Então, imagine Paulo chegando ali no Porto de Piraeus e todos aqueles deuses de escultura e oferendas e pessoas fazendo em teatros sacrifícios, shows musicais, né, baseado nos cultos que eles tinham para esses deuses, e ele ficou horrorizado com quantos ídolos havia ali. Na verdade, não era só ele. Muitas pessoas que chegavam em Atenas tinham esse choque, porque nenhuma outra parecia que tinha tantos deuses assim estabelecidos, e passando pela rua você via muitos deles. Alguns dizem que havia em Atenas, era mais fácil você encontrar um deus do que um homem, de tantos deuses que haviam ali, né? Nesse livro que eu coloquei aqui no slide, Eternity in Their Hearts, do Don Richardson, foi traduzido como Fator Melquisedeque, em português, e ele fala um pouquinho sobre, ele parte desse princípio aí de Paulo falando em Atenas, e começando o discurso dele mencionando um dos altares que ele encontrou ali naquele lugar, um altar que dizia uma inscrição ao Deus desconhecido, né? E ele parte daí de um item da cultura que já estava ali no coração dos atenienses, já estava parte do cotidiano dele, para falar e anunciar o cristianismo ou algo maior. Os atenienses que estavam escutando sabiam a história desse altar. Talvez a gente não sabe, né? O Don Richardson conta um pouquinho, de uma forma bem romanceada, assim, como foi erigido esse altar, e ele conta que houve uma peste lá em Atenas, e já tinham sido feitas oferendas a todos os deuses possíveis, imagináveis, a peste não cedia, não parava, não retrocedia, e aí alguns dos sacerdotes falaram que precisaria ser chamado uma pessoa de fora. A democracia ateniense, apesar de ser democracia significar o poder do povo, né? O povo ali, os cidadãos que podiam participar das decisões da cidade-estado, eram apenas os cidadãos que seriam os atenienses, homens livres.
Então, mulheres não participavam, escravos nem estrangeiros. Essas pessoas eram consideradas inferiores. E aí, quando foi sugerido de chamar esse rapaz de fora, né, um estrangeiro, foi falado, mas por que um estrangeiro? Nós temos tantas pessoas inteligentes e pessoas que podem, né, tá fazendo isso de uma forma mais adequada aqui em Atenas. Mas esses sacerdotes falaram que era um Deus que eles não conheciam, que não estava sabendo agradar esse Deus. Então, chamaram Epimenides, é o nome dele. E o Epimenides, então, chegou no porto de Piraeus com a mesma sensação de Paulo, de olhar todos aqueles deuses, ficou impressionado e disse, quantos deuses vocês têm aqui? E mesmo assim, nenhum deles tem poder para terminar essa peste, que coisa curiosa. E aí ele começa a falar ali também no Areópago para os atenienses, não quer muita história, pelo menos na versão que o Don Richardson nos conta, não quer muito conversa, assim, mas ele só fala, esse Deus que está por trás disso, o que é um Deus que a gente não conhece nem sequer o nome. Ele é tão maior, tão mais grandioso e mais amoroso e quer o nosso bem, que para a gente conseguir chegar perto desse Deus, a gente precisa admitir a nossa ignorância. E falar que a gente precisa admitir a nossa ignorância para um povo cujos saberes e a filosofia eram um valor tão grande, é uma coisa que choca. Então, ele falou, é o seguinte que vocês vão precisar fazer. Vocês pegam um rebanho de ovelhas e deixam com fome, a noite inteira eles não podem comer, e de manhã, que é o momento do dia onde eles mais têm fome, eles já vão estar com fome por um dia, a gente vai soltar essas ovelhas aqui no pé da colina, e aonde eles forem, eles vão provavelmente comer. Mas se alguma dessas ovelhas não comer, não pastar, mas ao invés se deitar para descansar, ali vocês marcam esse lugar e pegam essa ovelha. Vocês vejam que isso é uma coisa sobrenatural, não poderia ser uma coisa humana ou inventada, ou que a gente saberia como agradar. Nós precisamos deixar que o Deus desconhecido nos revele, né? E aí, como os atenienses eram muito religiosos, eles não questionaram muito os métodos, mas falaram: essas ovelhas nenhuma vai deitar, todas vão sair comendo e pastar, porque estão com muita fome. Então, foi feito conforme o Epimenides tinha dito, e ao soltar várias, não apenas uma, mas várias ovelhas se deitaram. Então, eles marcaram esses locais, ofereceram as ovelhas em sacrifício e logo a peste acabou. Então, ali ficaram esses pequenos altares que não tinham imagem, inclusive o Epimenides falou que eles não deveriam conter nenhuma imagem, porque é um Deus muito maior do que a nossa compreensão, e a gente, na verdade, diante dele, a gente só pode admitir a nossa ignorância. Então, essa ficou a lição por trás desses altares que ficaram ao Deus desconhecido. Com o tempo, vários deles eram pequenos, né? Então não tiveram manutenção e foram sumindo, mas Paulo conhecia essa ideia, ou essa história, e acabou mencionando e começando com essa história, com esse contexto. O autor Don Richardson, ele fala que todas as culturas têm no meio do seu arcabouço alguns elementos em que Deus se revela para eles, mesmo que não seja de uma forma teologicamente completa, é uma porta por onde é possível entrar e falar do cristianismo e mostrar que essa cultura cristã já está ali e eles nem sabiam. É só necessário reconhecer, né? Então é bem bacana o livro também, quem quiser ler depois com mais carinho. Não fala só de Atenas, mas também depois vai falando de vários outros povos, inclusive a capa é o Machu Picchu, porque ele também fala dos Incas, né? Esse outro livro, que é do N.T. Wright, ele fala sobre Paulo e também menciona todas as viagens dele. E ali, na parte de que ele fala de Paulo em Atenas, ele chama atenção. Ele até vai um pouquinho contra o que o Don Richardson fala, né? E rebate um pouquinho a ideia dele. Mas ele fala assim que basicamente não era que Paulo estava procurando somente uma brecha para entrar ali pela cultura, mas ele estava fazendo toda uma apologética, uma forma de fala que era aceita ali dentro para poder, digamos, conseguir aceitação ali do formato de fala. Não era nem tanto só da teologia, mas também do formato de fala.
Então, o N.T. Wright vai falar quem era Paulo, né? Então, por que ele estava preparado para falar em Atenas no Areópago diante de tantos filósofos? Precisaria ser uma pessoa bastante preparada para estar ali, preparada previamente, né, por Deus e de várias formas. Então, quem era Paulo? O N.T. Wright fala, Paulo era um judeu, para começar. O judeu era uma pessoa que cria e advogava por um Deus único, que criou tudo, né? Um Deus que criou os céus, a terra, os povos e tudo que existe. Então, nenhuma divindade seria suficiente para, nenhum monte delas, como tinha em Atenas, seria suficiente para chegar aos pés desse um Deus criador. E essa era a crença judaica que Paulo estava passando ali para os seus ouvintes, né? Ele começa, então, falando isso, ali nos versos. Vamos abrir novamente. Nos versos 24 a 26, ele diz: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, pois ele mesmo a todos dá vida, o fôlego e as demais coisas. Imagina a coragem para falar isso diante de gente que estava fazendo templos com suas próprias mãos e desenvolvendo tanto desses cultos e servindo aos deuses, né? Com as suas próprias mãos e dos seus próprios formas, né? Mas ele diz, não, Deus não precisa de nada. Não, você não precisa oferecer isso, oferecer aquilo para fazer cumprir a necessidade desse um Deus que é poderoso e muito maior do que todas as divindades juntas, né? Em referência também a esse altar do Deus desconhecido, né? Onde nenhum deles, ou nem todos juntos, conseguiam terminar essa peste. Paulo também era de Tarso, que significa que ele estava bastante familiarizado, conforme a sua educação, como ele foi crescendo ali na cidade, onde tinha a influência grega muito forte, ele estava familiarizado com as poesias que se faziam, as poesias gregas, e essa poesia que ele cita, inclusive, contém a história do Epimenides, que foi lá, e desse altar do Deus desconhecido. Ele cita aqui no versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Para citar uma poesia, assim, decor, daquela cultura, ele precisava estar familiarizado com isso, ter lido, não só ter lido, mas saber, né, do conteúdo e até decor, poder citar essa poesia. As pessoas, os ouvintes estavam entendendo muito, com muito mais propriedade, ou mais profundidade aquilo que ele estava passando, né? Paulo também era um cidadão romano. Então, apesar de ser estrangeiro, mesmo sendo romano, e Atenas tinha esses problemas com os estrangeiros, né? Nenhum estrangeiro que não fosse de Roma, que era um império que estava até maior já do que a Grécia, poderia chegar ao Areópago e falar ali. Somente os cidadãos romanos, gregos poderiam ter esse direito. Então, para ele poder chegar ali e falar, ele precisava ser esse cidadão, né? Mas não só ele falou, mas como ele também reprovou ideias correntes. E ele tinha autoridade para fazer isso como cidadão. Então, ele diz, no versículo 29, assim, visto que somos descendência de Deus e não devemos pensar que a divindade é semelhança a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte, pela imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Então, ele está falando que é hora de eles abandonarem essa idolatria e esses deuses e essa cultura e essas ideias. É muito ousado, é muito forte a ideia que ele está passando ali. E, finalmente, Paulo cristão, eu coloquei aqui novamente a mesma ovelhinha, né? Porque aí era a grande novidade, que se fala no começo aqui da nossa passagem, que os atenienses ficaram tão impressionados, né, com essa novidade, porque não se tinha ouvido falar ali de Jesus e da ressurreição. Na verdade, a ressurreição entre os mortos, né, ressurgir dos mortos,
É uma ideia que, para quase todas as pessoas que gostam de usar a lógica, ela é bastante chocante, né? Então, ali foi quando Paulo disse no finalzinho do seu discurso, claro que o discurso que a gente tem gravado aqui, ele é bem curtinho, né? Ele provavelmente discorreu bem mais e falou com mais detalhes sobre cada um desses pontos, mas ele está usando a técnica filosófica de um argumento que vai gerando outro, e aí ele chega nesse momento do versículo 31, que é onde ele expõe o cristianismo propriamente dito. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, aqui ele está falando que Jesus é esse homem escolhido que vai julgar o mundo e que agora ele está falando, vocês têm que se arrepender, vocês estão fazendo uma idolatria e só existe um Deus. Todas essas outras divindades, na verdade, não chegam aos pés do um Deus e não deveriam estar sendo adoradas aqui. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, porque, né, não tinha. Aí eles falaram: perdeu aí a lógica, estava indo tudo muito bem, você estava nos convencendo, né, colocando argumentos eloquentes, mas aí falou em ressurreição, já ficou um pouco mais assim, e mais alguns outros falaram assim: vamos te ouvir outra vez sobre isso, né? E aí ele pôde sair. Na verdade, o fato de que ele pôde sair livremente do Areópago significa que a ideia que ele trazia foi julgada como coerente. Ele era como se fosse uma corte das ideias, né? Eles falaram, não, tudo bem, não é assim tão absurdo o que você está falando, tem certa lógica, você seguiu a técnica da filosofia, mas aqui nessa parte final, daí não está assim muito lógico. Agora, então, mesmo assim, alguns ficaram interessados em ouvir o que ele tinha para falar, né? Como o Dionísio e a Dâmaris. Mas aí, mesmo dentro dessa argumentação tão lógica, tão embasada, assim, né? Paulo também coloca um elemento lá no meio, que foi um versículo que eu acabei pulando aqui, que ele fala um pouquinho sobre o arrependimento, mas sobre essa coisa da cegueira, né? Então, quando ele coloca isso, Paulo está colocando a ele mesmo ali dentro. Paulo, quando judeu, ele perseguia os cristãos, ele estava sendo teimoso em crer em outras coisas. E aí ele teve um encontro pessoal com Jesus que o deixou cego, lá na rua de Damasco, indo para Damasco, né? E aí aqui nesse discurso ele se coloca de uma forma talvez fosse menos discreta do que está aqui, né, no discurso original, mas aqui fica discretamente colocado isso. Ele coloca assim: talvez Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Nesse caso, Paulo estava lembrando de como Deus estava sempre perto dele, mas ele não enxergava e ele precisou ficar cego e tatear para buscar e encontrar realmente Deus, o Deus ressurreto, Jesus que ressurgiu dentre os mortos. Então, apesar de ser uma coisa bastante lógica e o cristianismo também ter essa ideia lógica por trás, chega um ponto onde chega um momento, né, onde a gente tem que admitir que a gente, diante desse Deus tão rico, tão cheio de poder, grandiosidade, amor, sabedoria, e a gente não conseguir compreender, chega o momento da gente admitir a nossa ignorância, a nossa cegueira, e que a gente é falho em muitas coisas e que é tateando que a gente vai buscando e Deus vai se revelando a nós aos poucos. E é nesse momento em que a gente vê Jesus ressurreto, que talvez não seja a ideia mais lógica do mundo, mas talvez seja uma ideia real, e é isso que importa, que aquilo se torne realidade dentro do seu coração. O Jesus ressurreto, é isso que faz a diferença, né? Então é isso que ele deixa no finalzinho para gente, assim, né, Paulo, nesse discurso: se arrependam. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Que a gente também possa, tateando, buscar a Deus e encontrá-lo nos nossos momentos de solitude, quando a gente consegue um vislumbre desse Jesus que está perto, que é nosso amigo,
que está, né, nos amparando e nos aceitando e ditando a nossa identidade como filhos amados, como pessoas com quem Ele quer se relacionar, com quem Ele quer se revelar e que são dignas dessa revelação divina. Então, eu deixo um beijo grande para todos vocês. Espero que o curso de férias seja bacana para todos e que a gente venha se ver logo juntos, presencialmente, certo? Um beijo grande, até mais.